a diferença da origem, né, do nascedouro das duas SAFs, porque elas, por mais que tenham, no final das contas, o mesmo, vamos dizer assim, sobrenome em termos de Sociedade Anônima de Futebol, elas são de origem completamente diferente, né? O Botafogo hoje faz parte de uma rede de clubes, com esse investidor, que é o John Textor, que a gente conhece tanto aqui no Brasil, passou a conhecer desde que chegou ao Botafogo, né, por conta de um jeito que ele procura se expressar, se manifestar, aparecer nos negócios dele, e principalmente encontrou aqui no Botafogo um terreno muito bom para a própria popularidade dele, isso é inegável, como ele caiu no gosto do torcedor de forma muito rápida. E você tem um outro modelo, né, da Galo Holding lá, que era um remanescente, né, os principais lá dos 4Rs, que estavam já ajudando anteriormente, tem gente que chama de mecenas e tal, né, até não tão pejorativo, mas eles deram um jeito lá de constituir essa SAF, e, enfim, o Rubens Menin, como você mencionou, o pessoal da empresa dele lá, é o principal acionista. E vale lembrar que o Textor ele tem os aportes iniciais, né, de 400 milhões, e se comprometeu também a fazer outros na casa de 700, então, fora o que ele pode injetar dentro dessa rede multiclubes aí, de fazer essa roda girar. Para quem comprou o Botafogo na Baixa, por exemplo, né, que foi, a gente está mencionando uma primeira onda de SAF, né, que acho que Cruzeiro, Botafogo e Vasco vieram no mesmo balaio ali, na mesma época, nessa primeira onda de SAF, o Atlético é uma situação posterior, já numa outra constituição diferente. A ideia era justamente essa, né, pegar o clube na Baixa para tentar gerar algum tipo de valor com ele, passando a se estruturar, né. É inegável o valor que o Botafogo, de forma até intangível, né, que a gente dá para a gente fazer essa análise, o Botafogo tem alcançado nesse momento, esportivamente voltando a ser protagonista, e aí a gente não teria como saber ainda o nível de capitalização que o Textor conseguiria se colocasse o Botafogo na prateleira para atrair algum investidor, mas para ele tem sido interessante de forma estratégica de ter um clube que está vencendo, até por conta das dificuldades que ele tem nos outros clubes da rede dele. Então, se tem um clube que nesse momento está mais perto de ser campeão entre todos os 4 principais, né, da rede do Textor, que ele é minoritário lá da Eagle no Crystal Palace, ele é majoritário no Lyon, que também não tem como ganhar do PSG no Campeonato Francês, e do Molenbeek, que caiu para a segunda divisão e tenta se reestruturar lá na Bélgica. O Botafogo hoje é o filho com mais sucesso dessa família toda. Então, ter essa garantia, estamos falando só em premiação, então a Eagle tem uma projeção aí para essa temporada de alcançar receitas na casa dos 550, 570 milhões de reais para essa temporada de 2024, a gente vai ver essa confirmação lá em abril, quando saíram os balanços, mas de qualquer forma, essa garantia, essa certeza de poder faturar alto, né, agora com os resultados esportivos vindo, nesse caso, dá uma tranquilidade para a torcida do Botafogo de entender que pelo menos esse filho está sendo o mais bonitinho de todos da família, apesar de estar no mercado brasileiro, né, que não tem como comparar assim com o francês, no pau a pau ali, até por conta da nossa moeda ser mais fraca, e não estarmos na Liga Top 5 do mundo, mas se formos olhar o que cada filho tem feito proporcionalmente dentro da sua responsabilidade, né, da sua série, vamos dizer assim, usando um termo escolar, o filho Botafogo é quem tem mais se destacado, isso vale muito, tanto para ele, para si próprio, mas o efeito que isso pode causar também positivo em quem é o pai da família toda que eu estou falando, que é o Textor. Muito bem, PVC, eu vejo a SAF do Atlético Mineiro com bons olhos. Não que eu não veja do Botafogo, não, mas eu vou te explicar por quê. O Atlético criou algo muito importante que os clubes brasileiros, não todos, mas muitos desprezam, que é a Fundação Galo. Então, eu começo a ver institucionalmente o Atlético atuando com um estádio que ainda precisa de ajustes e muitos, não são poucos. Começo a ver a SAF olhando para o time de futebol, manutenção de jogadores, contratações de jogadores importantes, os 4 que o Atlético contratou no meio do ano são titulares, né, do time. Isso é importante, o olhar para o time e a base social para também poder, lá na frente, aumentar os recursos do Atlético com o crescimento da torcida através da Fundação Galo. Eu vejo esse trabalho mais completo, a preocupação com o social, com o campo, com a estrutura. Você concorda com isso? Você vê também esse olhar do grupo que controla o Atlético Mineiro de forma mais global?
Bom, eu acho que o Atlético saiu de uma base mais estruturada, apesar da grande dívida. Aqui está o ponto. Vamos só colocar uma coisa para trás. A primeira SAF foi o Cruzeiro, a segunda foi o Cuiabá. O que vai revelar bem aquilo que eu falei há pouco. Ou seja, você tem um clube na final da Copa Sul-Americana e você tem um clube na zona de rebaixamento. E os dois são SAF. O Cuiabá já era empresa. Ele aderiu ao projeto da SAF. O Atlético já tinha um centro de treinamento que era o melhor ou um dos melhores do Brasil. O Atlético tinha uma sede social em Lourdes, valiosíssima, no bairro mais nobre de Belo Horizonte. O Atlético não tinha um estádio. Aí a acusação que se faz aos Menin, ou aos 4 R's, Renato Salvador, Rubens e Rafael Menin e Ricardo Guimarães, é de que o Atlético foi gastando livremente enquanto não era SAF. E aí a dívida chegou num patamar que precisava virar SAF, e aí o Menin foi lá e comprou a SAF. Né? Chegou o momento em que SAF era prefixo de safar-se. E não pode ser. Aí o Menin comprou por um preço. Se o Atlético tivesse... Bom, ele conseguiu fazer o Atlético campeão brasileiro, então o Atlético se valorizou. Mas ele chegou a um nível que o Atlético tinha que virar SAF. E aí ele comprou a SAF. Seria diferente dele, que ele até cogitou de ir para o mercado e vender para o investidor. Tinha um investidor americano que acabou não aparecendo e o Menin comprou. O Texas sai de uma base mais crua, porque o Botafogo tem o casarão de Botafogo da Rua General Severiano, tem a sede de General Severiano. O Engenhão é uma concessão municipal, mas é um estádio do Botafogo por meio de concessão. E não tem treinamento. Então, antes de criar a Fundação Botafogo, o Botafogo precisa criar o seu alicerce. Então, é mais difícil isso. Agora, eu não sou profeta do Apocalipse, é bom entender, deixar isso claro para falar o que eu vou falar. Muita gente não sabe o que é o MLP. Você fala assim, mas se o Textor um dia sair do Botafogo e resolver largar o Botafogo e vender para outro investidor que não tenha o mesmo nível de comprometimento, danou-se o Botafogo. Na estrutura amadora, isso aconteceu com o Emil Pinheiro. O que era o Emil Pinheiro? Ponto esse, PVC. Bom ponto, porque os clubes que não são SAF passam por isso também. Essa questão da continuidade é sempre uma discussão quando a gente avalia qual que é o melhor formato, qual que é melhor virar SAF ou não, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pode estar sujeito a um aventureiro, um gringo aventureiro, vem aqui brincar e depois largar tudo, quando ele cansar do brinquedinho e largar o brinquedo e ir embora. Mas também tem o outro lado da moeda, né? Do que a gente já viu ao longo do centenário modelo associativo aqui no Brasil. Que, e vez ou outra, como o Emil Pinheiro mencionado na história do Botafogo, como um mecenas pontual, que aí ele sai, o time se esfacela e volta às dificuldades anteriores. Entender, né, como cada investidor vai se apresentar por aqui, quais são as amarras que ele consegue trazer, né, para esse acordo quando ele é feito com os clubes, com as associações, nesse caso, no processo de venda da SAF. Então, esse trabalho prévio, quando um clube está nesse processo de transição, a gente precisa ficar muito de olho para depois também não ser surpreendido com alguma coisa que vá gerar uma briga judicial. A situação do Vasco é um exemplo negativo disso tudo, de insegurança jurídica, enfim, um ambiente muito deflagrado lá do Vasco, também as dificuldades da própria 777 no mercado internacional. Então, temos um modelo muito próximo aqui, vizinho, contemporâneo ao Botafogo, do que já não deu certo. E o Botafogo esportivamente tem dado certo. E sobre a questão das dívidas, acho que é uma estratégia inicial desses clubes nesse processo de transição, até para conseguir emplacar uma recuperação judicial ou extrajudicial, porque isso é estratégico nesse clube que está tão afundado em dívidas assim, para que ele consiga meio que dar aquele estancão, né, nos juros da dívida, no custo da dívida toda, ele dá um estancão, consegue renegociar a dívida com os seus credores e consegue um abatimento significativo nesses valores, nesse montante como um todo, né? Então, esse processo de dar uma engordadinha na dívida para mostrar assim, opa, não consigo pagar, hein? Vou ter que fazer uma recuperação aqui com vocês, amigos. Sentem aqui, olha só, vou oferecer, mas com desconto, sei lá quantos por cento que vai, infelizmente não vou conseguir pagar, mas com tantos por cento de desconto em 50 mil parcelas eu consigo pagar. Então, é um jeito também de dar uma engordadinha para renegociar, chamar os credores para a mesa, renegociar, fazer o processo todo de amortização, enfim, de distribuir alongamento, né,
o alongamento da dívida aí nesse processo todo. Tem gente no mercado que é especialista nisso, empresas que estão ali a colar e tal. No Corinthians, por exemplo, é um caso disso, e que tem esse trabalho aí para tentar reorganizar o dia a dia, e a partir do alongamento da dívida, que isso entra nesse processo de recuperação, o clube, esse investidor novo, ele consegue pegar essa massa inicial do clube de forma mais limpa, sem tantos esqueletos assim no armário, para ele lidar no dia a dia e pagar as contas. Então, também faz parte dessa estratégia, engordar um pouquinho a dívida, chamar para negociar, sentar, alongar, e aí com os aportes mais pontuais nessa montagem, principalmente de jogadores, né, contratações assim que a gente tem visto no Botafogo, conseguir essa alavancagem esportiva por meio também dessas contratações, para que o clube a curto prazo, né, ninguém quer passar 10 anos até ganhar um título, praticamente, né, 6 anos, 7 anos, como o Flamengo passou no modelo associativo, querem um resultado mais imediato. Então, a tentativa, né, a ideia é essa, de tentar gerir um pouco a questão da dívida para poder fazer os aportes diretos, né, no valor do elenco e trazer jogadores de alto nível para ter esse retorno esportivo mais rápido. Perfeito. PVC, para você concluir a sua ideia, o que o Igor falou, eu uso no meu dia a dia. Eu estou dando uma engordadinha desde os 6 anos de idade. Deu no que deu. Só chamar os credores agora para ver se dá uma aliviada. Fala aí, garoto. Não, mas esse é engraçado que você está falando do outro exemplo, que eu tinha pensado, porque eu ouço gente que foi fazer operação bariátrica, cirurgia bariátrica, engordar para chegar no nível de engorda tal que fosse viável para a bariátrica. E as coisas são muito doidas. Eu não acredito nisso dessa maneira. Eu acredito num outro modelo, que é o seguinte: eu tenho um clube saudável, mas eu preciso fazer um pouco mais de receita. Eu, sendo SAF, posso trazer um investidor e vender 10%. Eu não preciso estar quebrado para fazer a SAF. Claro. Assim, tem modelos que são muito expressivos, muito importantes de entender. O Bayern, por exemplo, tem um modelo alemão em que o clube tem que ter 50% mais um das ações. Mas ele pode vender 10%, ele pode convencer um sócio, a Adidas, por exemplo, a vender 5% das ações. Isso vai significar um aporte financeiro para fazer algum movimento que ele precise. Você pode ter um parceiro também, PVC, na sua categoria de base. Sim. Não precisa estar. Claro, é um negócio espetacular. Se a tua categoria de base está estruturada, está andando bem, funciona bem, você pode ter um parceiro para aportar um dinheiro para você diminuir os seus custos com a base, melhorar o investimento na base, enfim. Ô, Igor, só me conta uma coisa. Eu estive recentemente num centro de treinamento em Vargem Grande, Paulista, do Botafogo, que me parece que era de um conselheiro. Aquele centro de treinamento não é mais? Paulista não, né? Paulista não. Muito carioca. Espaço Mas, Lonier. Acho que eles estavam se referindo ao Espaço Lonier, talvez seja isso. eu acho que é isso. Que foi adquirido lá, teve uma transação com a ajuda dos irmãos Moreira Salles, enfim, teve a situação toda que o Botafogo hoje usa o espaço lá. E quando recebeu inicialmente, né, quando o Textor chegou lá, até acho que um pouquinho antes do Textor, quando o senhor era o Jorge Braga, se não me engano, na época que o Botafogo meio que, peraí, vamos parar isso tudo, vamos começar esse processo todo, vamos ver quando é o nosso valor para poder partir para uma venda dos ativos. Já tinha iniciado lá e o local era muito ainda precário, conseguiu essa evolução ao longo do tempo, mas não é ainda, no momento atual, o modelo ideal de CT que o Botafogo deseja, a gestão técnica, qualquer um lá, tanto a gestão, a parte associativa, quanto a SAF, também ninguém acha que está pronto, não está no estágio final, mas o Botafogo usa o espaço Lonier, que foi, enfim, nessa transação lá que envolveu os irmãos Moreira Salles, e hoje é onde o time treina, né? Porque antigamente eles treinavam no campo anexo ali do Newton Santos, mas atualmente não tem essa área aí mais retirada para manter o padrão dos centros de treinamento aqui no Rio, especialmente, né? Que o Flamengo treina lá também, no Urubu, longe pra caramba, pelo menos do meu ponto de referência aqui. Os CTs de Fluminense e Vasco são um pouquinho mais perto, né? Ali perto da Cidade de Deus, ali no começo da Barra e tal. E Botafogo também com espaço do Lonier. Então são o CT do Vasco também, ali do lado do Fluminense, quase vizinhos praticamente. Então esse é o cenário em relação à estrutura física para os centros de treinamento dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, com desejo de melhorias aí por parte do Botafogo nesse aspecto também. Da Barra da Tijuca, que o Igor falou, que é
o lugar mais longe da vida que ele foi, e para mim não é, porque eu morei na Barra da Tijuca, 6 anos e meio, então é facinho, é só pegar o túnel, o túnel acústico e depois o túnel Zuzuane, e atravessar depois o túnel do Joá, e você chegou na Barra da Tijuca. E aí, da Barra da Tijuca, da minha casa na Barra até o Ninho do Urubu, dava 25 minutos de carro. 25 minutos pelo Recreio, ali onde a torcida do Penharol brigou. Você vai pela praia e vai rapidinho, chega no Ninho do Urubu. Chegou no final do Recreio, você vira à direita, vai sair no Ninho do Urubu relativamente rápido. Relativamente rápido. O Espaço Polonier eu não fui. Eu sei onde é, que é mais perto ali de Curicica, né? Mais pro lado de Curicica, subindo. Ou se você vier pela Barra, subindo para Abelardo Bueno, você vai sair ali em Curicica, na velha Curva da Vitória. Sabe que a Curva da Vitória do Autódromo de Jacarepaguá ficava em Curicica, a Curva da Vitória. Mas agora, tudo aquilo ali chama Barra Olímpica, eu não sei porquê. Mas é Autódromo de Jacarepaguá e a Curva da Vitória já ficava em Curicica. Se você descer rebranding. Se você descer um pouquinho de Curicica, você vai sair num lugar que chama Vargem Pequena e ali vai estar por ali, um pouquinho por ali, o Espaço Polonier, né? Não chega a ser em Vargem Grande, é que é muito ruim. Quando o Vasco treinava em Vargem Pequena, era muito ruim dizer que o Flamengo treinava em Vargem Grande e o Vasco em Vargem Pequena, né? Não dá. Aí fala, o CT na região das Vargens. Isso. Olha aí, então, para a gente fechar esse tema, o máximo que o Galo pode arrecadar, se for campeão, evidentemente, 189 milhões,58, e o Botafogo 192,09 milhões. Nada, absolutamente nada mal para as duas equipes. Qual